Eu começo com o papá Kitoko, ou avô Kitoko. Como é que olha para o atual cenário da medicina tradicional em Angola? A medicina tradicional em Angola está de saúde. É que é verdade, tornou uma realidade no país e não só. O Executivo de Angola cumpriu as recomendações da Organização Mundial da Saúde na aprovação da política nacional da medicina tradicional e complementares. Foi dia 26 de agosto de 2020, foi aprovada a política. Então, nesse momento, estamos a seguir em programas para ver que conseguimos levar avante a medicina tradicional natural em Angola. O uso de plantas, raízes e outros elementos retirados da natureza tem sido recorrente e, sobretudo, sem a orientação de um especialista. Que palavra tem? Dizemos que esse tempo todo já passou, porque o momento é da inovação, o momento mesmo é da concentração e incentivar a investigação científica. Exato. Onde eu próprio sou parceiro através da Fundação Kitoko, no Centro Nacional de Investigação Científica. Temos lá o gabinete de 2005 e nesse momento já estamos a viver em grandes experiências. Colaboramos com o Centro Botânico da Universidade Agostinho Neto com várias atividades, as faculdades de ciências, e hoje estamos também dentro das universidades como STEM, somos chamados nas conferências e dar nossos módulos, e também na Universidade de Jean Piaget, na consideração do curso da farmácia, demos também os módulos ou conferência. O que quer dizer, nessa apresentação desses factos, a medicina tradicional de Angola é baseada sobre a fitoterapia. A consideração da fitoterapia nos leva mais avantes e encostando outros tabus de lado. O que quer dizer, ele é acreditado nesse momento na cura de uma verdade a cada das plantas medicinais. Uma curiosidade, quando fala de tabus, refere-se ao quê? E quando estamos a ir dentro das crenças, então já estamos a tentar aproximar e vir também a corrigir os factos dentro da sociedade. A medicina tradicional não pode ser confundida. Não pode ser confundida. É que é verdade, existem as práticas. Se vamos em 3 práticas, a medicina convencional é uma prática, é uma ciência. E se vamos também pela medicina tradicional, é uma prática, é uma ciência. E quando vamos dentro da consideração do feticismo, já é contra por nós, já é uma prática que todos nós já negamos. Pois, essa é uma das questões que iremos fazer, porque parece que há muita confusão nessa temática. Vamos passar a palavra ao Dr. Sassando. Dr. Sassando, na qualidade de sociólogo e tem uma visão sobre os factos no nosso país, há uma forte incidência das práticas tradicionais dentro do quadro da busca de saúde. Que olhar tem? Sim, senhor. Primeiro é preciso fazer referência que, desde os primórdios, que o ser humano compreende-se como um ser vivente que busca explicação para compreender, primeiro, a razão da sua existência enquanto pessoa humana, depois explicar fenómenos como a morte e a sua origem. Portanto, e no evoluir das sociedades, cada grupo social vai construindo o seu sistema de crenças, vai construindo a sua cultura e, de acordo com as suas experiências, e aqui podemos falar no tratamento de doenças, no tratamento de enfermidade, nos descobrimentos de situações que explicam a razão da sua existência, portanto, cria os seus sistemas. E quando nós estamos a falar de crenças e superstições, nós podemos estar a falar de todo o sistema espiritual que não está enquadrado num código religioso formal, portanto, com os seus dogmas profanos e sagrados, socialmente organizados. Portanto, nós podemos olhar para as sociedades primitivas que estes códigos são muito fortes. Mas, hoje, quando estamos a falar de crendices e medicina natural, é preciso separar as águas, como dizia bem o Papá Kitoko. Se nós formos a falar de medicina natural,
nós estamos a falar de um código pré-existente nas sociedades. Às vezes o que acontece é que nós entendemos como conhecimento científico o conhecimento europeu. Mas a ciência é um conjunto de conhecimento testável, verificável pelo método científico. O método científico, muito simplesmente, explicando aos nossos telespectadores, é o método experimental. Portanto, se nós verificarmos aquilo que se passa com a medicina natural, portanto, eles têm um código próprio também de método experimental. Portanto, o conhecimento decorrendo daí, do método científico, do método experimental, o seu resultado, sendo positivo ou não na sociedade, é que vai ditar se ele é aceitável na sociedade ou não. O que tem acontecido é que nós confundimos a medicina natural com feitiçaria. Portanto, às vezes há indivíduos que utilizam de métodos supersticiosos para tentar curar doenças. Portanto, o indivíduo que usa de poderes místicos para curar e às vezes não tem o tal método que vai lhe dar o doseamento do medicamento que ele vai receitar para o doente que acorre aos seus serviços. Portanto, depois é que tem esses resultados negativos que depois são, acoplados à medicina natural, o que é o que nós devemos explicar aos nossos espectadores. Não. Quando você está a lidar com um indivíduo que está a usar práticas misticistas, este não é um terapeuta. O terapeuta natural usa de métodos científicos com teorias empíricas, portanto, o conhecimento que ele tem de plantas, vai testar para depois ter um resultado que vai dar os tais medicamentos naturais que ele vai receitar. Agora, ir para um quimbanda que utiliza de outros métodos que nada tem a ver com aquilo que é o método científico, isto não é medicina natural. Mas eu preciso atender também de que nós nunca podemos julgar uma cultura como positiva ou negativa. Portanto, a cultura parte de um código de experiência social dos grupos étnico-linguísticos, portanto, de acordo com a sua experiência, eles vão criando os seus dogmas. Portanto, eu preciso analisar qual foi a experiência daquele povo, qual é a construção que ele tem de saúde e de doença. Portanto, porque se nós formos para o Brasil, que é um país muito forte também em questões de medicina tradicional, veja que de 2008 a 2016, se em 2008 falavam-se de dados de mais de 270 consultas em medicina natural, até 2016 evoluíram para mais de 2 milhões. Veja que as crenças dentro daquilo que é as populações nesse sistema de medicina natural está a crescer no mundo. Por quê? Porque, apesar da medicina que nós consideramos como tradicional ter evoluído muito, hoje já se fala que mesmo a combinação dos fármacos nos laboratórios por via do método científico, depois o excessivo uso destes fármacos depois tem também algumas consequências no corpo humano. Portanto, a medicina natural está a ser alternativa porque ela utiliza plantas naturais que têm um efeito muito mais reduzido em termos de intoxicação do corpo humano. Eu podia dar um exemplo muito simples para aquelas pessoas que têm a dificuldade de diferenciar as coisas. Veja que, se eu for para uma clínica de medicina natural, para desintoxicar o meu corpo, eles vão me receitar um chá. Se eu for para um hospital, uma medicina convencional, podem me receitar um fármaco. A única diferença é que aquele fármaco foi feito no laboratório pela combinação das mesmas plantas do chá que me foi dado. Portanto, se um está a usar o medicamento primário das plantas, o outro está a usar um medicamento já transformado. Mas o resultado, no fim, é único, que é a salvaguarda da saúde do corpo humano. Portanto, agora, se formos atender para o espiritismo, o misticismo, a feitiçaria, isto é um outro assunto que nada tem a ver com a medicina natural. Papá Kitoko, o porquê da razão dessa confusão? Confunde-se muito. E os termos comuns que nós usamos aqui é o quimbanda e o curandeiro. Para já, qual é a diferença entre ambos? Pronto, como o colega já falou, eu penso que nós temos que mobilizar muito e sensibilizar a sociedade e ir pelo conhecimento. Indo pelo conhecimento, nesse momento, há uma diferença muito grande, o quimbandeiro e o curandeiro. A quem vai no quimbandeiro,
faz o seu pedido. Aquele vai num curandeiro, quer dizer, para pregoar a sua cura. O quimbandeiro tem a sua determinação de várias cerimônias, isso que falamos dos tabus, que hoje traz grandes conflitos dentro das igrejas ou nas pessoas que são religiosos. Mas um curandeiro hoje é um terapeuta da terra. Ele utiliza as plantas medicinais vindo da terra. E então eu digo que essa confusão também nesse momento, a sociedade já está a se inteirar de tudo. E eu agradeço muito, aonde também o apelo para a juventude. Hoje estamos a ver muita juventude, hoje são naturopatas. E então, há outros vieram estudar pelo Brasil, e nesse momento estamos também com o Instituto da Gênese pelo Brasil, para formação profissional de naturopatas, uma naturopata aplicada e a terapia própria da fitoterapia. O que quer dizer, já se passou há longo tempo que há cientistas, pesquisadores, verificaram e hoje o mercado é fértil para ver que lineamos as coisas aonde que tem que dever e ali que a OMS tentou a proclamar e chamar a atenção pelos líderes da governação para ver que legalizam e dão a sua legislação das políticas. Em Angola é um exemplo desse, já segue o exemplo de mais 43 países que têm já suas políticas aprovadas. Eu penso que nós, nesse momento, não estamos mais dentro do empírico. E é que é verdade, o empírico também é muito necessário, aonde o investigador vai correndo para buscar e para dar o seu melhoramento. E aquilo que ele falou, se falamos do quinino é uma planta, hoje o bunto de anioca é um quinino, é uma aspirina. E hoje, se vamos também, hoje está-se falando muito do NE. O NE hoje estamos a analisar amanhã para ser o Sentox para ver o combate da malária. E agora, a nossa investigação científica, nesse momento no país, é muito fraca, inexplorado. Isto cria o que quer dizer, isso cria também uma das confusões que alguém não sabe como é que podemos determinar. Mas, através das organizações que nós estamos a dirigir, estamos a realizar várias atividades para consideração jornadas científicas e chamamos vários ministérios, direções. E eu penso que não há mais aquela complicação. Angola está vivendo agora numa realidade sobre a medicina tradicional ou natural. Uma questão. Do ponto de vista da vossa afirmação, eu sei que o Papá Kitoko atualmente lidera a Câmara dos Terapeutas de Angola. Sim. Como é que está a vossa Constituição? Quantos elementos fazem parte? E a Câmara, nesse momento, pelo cadastramento que nós temos, somos 61 mil praticantes da medicina tradicional e natural. Temos 33 mil, são parteiras tradicionais, e temos 28 mil dividido pelas especialidades. São delas quase ervanistas, Rede das Mulheres Vendedoras de Medicamentos Tradicionais e temos as companhias. Temos 12 organizações integradas dentro da Câmara. E se nós vamos também, a maior organização da medicina tradicional no país é a FOMETRA. O Fórum da Medicina Tradicional, quer dizer, controla e envia esses dados para a Câmara. E então, ali, o governo tem a facilidade de todas as informações. O controle. Desse foi o ano passado, nós entregamos a estatística própria no ONIS. O ONIS é o Instituto Nacional de Investigação para a Saúde e tem um departamento da medicina tradicional, que é o Ministério da Saúde. E não só, temos o Instituto Nacional do Patrimônio Cultural, dentro do Ministério da Cultura, também isso é para o Arquivo Patrimonial das Plantas. O que é nesse momento para respeitar a flora angolana e a fauna? Nós nesse momento vamos concorrer às plantas medicinais para um patrimônio da humanidade, para a Unesco. Porque se vimos isso, não é só os músicos, mas outras coisas. Nós todos, esse país foi muito explorado naquele momento, que todos, sejam cubanos, europeus, correram daqui e aproveitaram de muitas plantas que são nossas. E então essas plantas têm que regressar para Angola. Então é por isso que nós estamos a recorrer. O próprio imbondeiro é que vamos apresentar como uma planta digna pelo um patrimônio da humanidade internacionais. Se nós não recorremos disso, não teremos um valor econômico pelas plantas medicinais.
Porque hoje nós já estamos a conquistar uma cooperação com a Índia, o Fórum de Angola e de Índia. Então teremos uma conferência com certos farmacêuticos que grandes empresários da Índia, para ver que teremos um intercâmbio na fabricação de medicamentos. Doutor Santo, pedi a O palavra. doutor que fazia referência a uma questão das plantas que estão a ser levadas, há relatos de que os chineses estão a levar exatamente muitas plantas, porque eles também são muito fortes nessa questão da medicina natural. Mas fazia uma pergunta interessante, que era a diferença entre o quimbanda e o curandeiro. No princípio eu dizia que às vezes nós caímos na tentação de pensar que o conhecimento científico é o conhecimento europeu. Quer dizer, o quimbanda e o curandeiro lidam com umbanda, quer dizer, o conhecimento. Quer dizer, o quimbanda é o nosso guardião do conhecimento. Portanto, quando eu, da sociedade primitiva, vou ao quimbanda, eu estou a ir a quem tem o conhecimento para lidar com a minha problemática. Portanto, o problema é que quando os europeus colonizaram a África, eles relegaram o conhecimento africano para uma posição pejorativa. Portanto, quando você vai para um quimbanda, quer dizer, até eu não gosto de usar muito o termo curandeiro, quer dizer, aquele é um curandeiro, não. Aquele é um detentor de um conhecimento que, de acordo com a sua experiência sociológica, os seus dogmas, ele tem curado as suas doenças. Portanto, o conhecimento. Agora, quando nós falamos da utilização do conhecimento para o mal, é o onganga. Quer dizer, nas sociedades primitivas também já havia o onganga. Quer dizer, vamos pela consideração linguística, né? Exatamente. É como pode ver em Kikongo, nganga, nganga nkisi. O kimbanda, viemos em Kimbundo. E como umbundo também pode vir a determinar outro nome. Exatamente. Só que agora, nesse momento, as práticas próprias ou o tratamento dado, vai num quimbandeiro, vai encontrar cortar da galinha, vai encontrar, tem que te pedir as panelas, vai encontrar que tem que amarrar algo, tem que trazer uma camisa do marido ou de quem. Essas partes todas trazem uma confusão dentro de uma pessoa religiosa. Dizer, existe o quimbandeiro, que na nossa tradição, nas nossas línguas, quer dizer, o médico como é que é chamado? Sim. Quer dizer, aquele que detém o conhecimento espiritual, hoje nós chamamos psicólogo. Na minha língua materna, psicólogo como é que se chama? Portanto, eu, com o conhecimento que tenho da ancestralidade, posso curar as doenças. Portanto, agora, as práticas é que nos diferenciam. E às vezes... Há uma grande questão, Sim, e praticamente já estamos a entrar para a vertente da espiritualidade. Exatamente. Parece que quando as pessoas procuram pelo quimbanda ou um gangankisi, como disse o Papai Kitoko, vão à busca de uma outra saída, um outro suporte espiritual. E depois surgem as confusões, em que o mesmo elemento vai recorrer a plantas para orientar isto e aquilo, como se fosse um tratamento, mas há um outro elemento associado e depois surgem consequências. A título de exemplo, já tivemos relatos de pessoas que infelizmente perderam a vida por terem acreditado nisto ou naquilo. Levantamos a questão da crendice. Exatamente. Mesmo na tradição, existem aqueles que dedicam-se à investigação. Então, e existem outros que são os tais charlatões, quer dizer, que ele não investiga, não aprofunda-se até mesmo no próprio conhecimento africano e quer ser chamado de quimbanda ou nganga. Né? Aquele que usa de práticas que prejudica o utente do seu serviço, aquele não está preparado para receber aquele título. Portanto, é preciso diferenciar as coisas. É isso que o europeu fez. Quer dizer, chegou para a África e entendeu que as práticas africanas eram práticas que não servem. A prática sua é que era a melhor. Mas não. Portanto, cada povo tem a sua prática. Agora, dentro daquilo que é o nosso conhecimento, existe quem investiga e quem não investiga. Estes que não investigam e usam dos tais dogmas, que são as crendices da camisa, da galinha ou de outra prática qualquer, estes é que devem ser combatidos, não o conhecimento em si. Mas quem não investiga e usa de práticas que prejudicam o povo, este é que tem que ser retirado e não nós estigmatizarmos o conhecimento africano, porque é um conhecimento que remonta da ancestralidade. Veja que quem tem a sorte de ir para um indivíduo que conhece, que investiga,
que está dentro da Câmara, que o Papai Kitoko controla, que são pessoas que investigam, têm algum conhecimento, este encontra a saúde. Então, sai dali com o seu corpo revigorado, porque o ser humano, além da matéria, é também espiritual. Portanto, às vezes, eu posso estar a ter um problema físico que decorre de um distúrbio psicológico. Portanto, se eu vou para um quimbanda, que tem um conhecimento espiritual, sabe orientar para que eu volte ao equilíbrio, corpo e alma, eu saio dali curado. Portanto, às vezes é que nós recorremos aos charlatões e depois queremos estigmatizar todo o conhecimento. E nós é ainda na Câmara, nesse momento, nós na Câmara agora, cada terapeuta ou nossos membros serão metidos num dos estágios. Esse estágio é uma aprovação que ele está na realidade como naturopata ou não. E não também, é por isso que estamos a criar essas cooperações com outros países, a caso da concentração acadêmica. Quem está dentro da Câmara é pessoas estudiosos que têm a sua formação. E agora, quando você não tem a formação, vai regressar para a FOMETRA. A FOMETRA também vai te preparando com o momento. Quer dizer, nós temos que olhar bem naquele momento que os velhos não estudavam. Mas você chega num velho, só vai atrás da casa, buscar uma folha de tomate e ele vai fazendo aquele mussonjo, que nós falamos o quelo. Logo, logo, se você tinha uma epilepsia, uma doença de gota, e para. Não é que os velhos não estudavam, não. Eles tinham uma forma própria de estudar, por via da aprendizagem na prática. Portanto, hoje o sistema de estudo é diferente, é sistematizado tendo em conta os dogmas europeus. Mas nós tínhamos as nossas formas de estudar. Desde a iniciação masculina, feminina, os indivíduos aprendiam como lidar. Aqueles que tinham já na sua linhagem familiar, essa coisa de ser quimbanda, de conhecer o manuseamento das plantas, portanto, dentro da sua família aprendiam já, também estudavam. Sim, só a diferença é que os métodos que eles utilizavam eram diferentes eu hoje dos métodos estou a falar disso. Hoje estou a falar disso porque eu não fui na escola para aprender a naturopatia. Aprendi pelo velho, aprendi pela minha mãe. Mas aquilo também é uma transmissão de conhecimento. Sim, de conhecimento. Sim, mas nossa concentração acadêmica, eu sou licenciado como economista. Sou licenciado na economia. E agora, se nós buscamos disso, quando a pessoa diz que pronto, eu que estudei, aquele que o bom terapeuta que está no mato ou está no mochico, eu valeu a pena de ver que quem está no mochico, aquele mais velho, vai curar mais rápido que os doentes. Sem dúvida. Várias publicidades que estão a surgir disso, daquilo, disso, daquilo. E nós estamos a vir num bom momento. Que vamos contactar também a comunicação social. Há outras publicidades também, tem que se limitar. Por quê? Você vai numa empresa que colocou a sua publicidade ou uma clínica, mas não é a realidade da cura. A publicidade, quando chega e há momento, é a perna também do monetário do paciente. Então, nós temos que ir na realidade da cura. Que eu vou mesmo lá e busquei a minha cura, as pessoas não podem trazer umas publicidades enganosas. Mas vejamos quais são as medidas? Esse é o facto. Porque nós, nesse momento, nós temos que ver as experiências daquela pessoa e conhecer bem quem é aquela pessoa que vai colocar uma publicidade dentro da comunicação social, ou na televisão, ou na rádio. Papai Kitoko, quando detectam uma pessoa que está a utilizar a naturopatia para enganar pacientes, quais são as medidas que a Câmara tem? Nós agora a sanção e depois tem o homem de direito, é a justiça. E a justiça tem que ser penalizado ou fechar o estabelecimento e cumprir o castigo mesmo dentro da justiça. Sim, o ponto era este. É que... E tem que haver muitas denúncias nesses factos. Exatamente. Quando nós encontramos um naturopata falso, a publicidade que se faz é tão grande que todo o país toma conhecimento. Mas se nós encontrarmos um médico falso, quase que ninguém a percebe. Existem muitos médicos falsos dentro da medicina convencional. Portanto, é a mesmíssima coisa. Portanto, há pessoas que utilizam certificados falsos para dizerem que são fisioterapeutas, são médicos, são doutores, mas que, no fundo, não estudaram coisa nenhuma. Portanto, a mesma coisa acontece com os naturopatas. Há quem agora está na moda, todo mundo é naturopata, quer dizer, o indivíduo não tem conhecimento nenhum, abre a sua clínica e depois começa a cometer erros e aquilo é acoplado ao conhecimento em si. Não, é preciso isolar. Cada caso é um caso, investigar como é que ele cuidou do doente, que práticas utilizou,
são práticas aprovadas ou não, portanto, e dar o tratamento que ele merece. E ainda bem que existe a Câmara. Eu penso que deve estar a ser cuidado dos trâmites necessários para que tenham poderes para sancionar, porque às vezes também essas práticas decorrem mesmo do facto de não haver punição. Portanto, quando ele sentir que existe a mão pesada da Câmara, do Estado, então isto vai diminuir, assim como tem diminuído a questão da medicina convencional. Nós com esse estágio que vamos ter de 3 meses ou 6 meses, então nos leva a experiência do naturopata, do terapeutas, esse especialista em cada área, vamos vivendo das experiências. É uma prova. E ali terá um certificado ou uma cédula profissional. Okay. Sem que isso haverá uma denúncia à SIC, e então se fecha aquela pessoa e o público, em geral, a comunidade tem que saber que naquele sítio não pode se dirigir, porque aquele homem é enganador. Tem que surgir disso para o melhor controle. Papá Kitoko, se eu for, ou qualquer outro indivíduo for a um mercado informal cá em Luanda, vamos tomar o exemplo do mercado dos Kwanzas, há uma secção onde se vendem raízes, folhas e outros elementos extraídos da natureza. Há aqui um ponto que eu não deixaria escapar e vou questionar aos meus convidados, é que as pessoas, volta e meia, trazem à tona, que é a problemática da famosa tala. E dizem que não, são plantas ou coisas que se vendem nesses elementos também que eventualmente podem ou não fazer parte da Câmara. Esses elementos, quer dizer, não podem fazer parte da Câmara, mas nós temos que albergar dentro da FOMETRA, porque nós temos que seguir a investigar como é que eles estão. Só que agora, a FOMETRA já iniciou a tratar desses factos há 2 anos já. O índice depois diminuiu de tala. E nós já conseguimos detectar aonde que vinham do Mbetengue, vinham do Kwanza Sul. Mbetengue é nas fronteiras, quer dizer, do Beu para Congo Democrático. Mbetengue é uma aldeia lá com muitos grandes quimbandeiros, onde que as pessoas procuram ngangangombo. Ngangangombo é o quê? Morreu alguém, tem que saber quem lhe matou. Então, aí no Mbetengue, se você vai, eles descobrem isso. Então, essas pessoas vieram do Mbetengue naquele momento, são 43 pessoas, e nós tentamos trabalhar junto com eles e aprovamos que o caso não era de brincadeira, porque colocavam naquele momento nos terrenos, naquela área da Mabor, na área da Serra Madó, e viemos a detectar também no Kwanza Sul. No Kwanza Sul, fomos aí no Pau Pretos, e fomos ver mesmo as realidades e chamamos a atenção de alguns sobas no Kwanza Sul. Por quê? Eles sopravam um pó, aquele pó basta soprar, você começa a gritar. E então, há pessoas que diziam que é mentira, mas na realidade existe. Isso existe. E então, nesse momento nós já tivemos vários debates, já tivemos em várias considerações da televisão, e então nós precisamos agora, mesmo agora que estou a vir, nós temos que ficar concentrados para ver que as duas medicinas vamos sentar numa das conferências e debater o problema do tala. Porque eu fiquei muito triste ontem. Há um rapaz de 23 anos, está com problemas mentais, e ele está agora com a perna bem espalhada, com uma ferida muito séria. Para vir sensibilizar a comunidade ou a sociedade, as duas medicinas têm que sentar e nós já tomar uma decisão dessa. E nós também vamos a juntar com o Centro de Investigação, as faculdades de ciências e a FOMETRA ou a Câmara, vamos ir até os sítios, tentar conseguir o tal pó, o tal medicamento, como é que está, e nós para ser avaliado esse pó. De facto, porque essa doença é para provocada... ver que determinamos e acabar também com isso, porque a guerra que vem, a guerra tem que acabar. Se somos milhões, então nós temos que atacar. Corações espirituais? Sim. Sim. Repare que quando nós falamos de tala, estamos a falar de quê? Quer dizer, às vezes discutíamos muito isso em antropologia. Quer dizer, a tala, ela existe. Tanto, é um conjunto, é um preparo venenoso. Sim. Tanto, que as pessoas utilizam e depois põem um pouco de misticismo. Sim. Veja que este tal indivíduo que tem o conhecimento, que veio de um Mbetengue, ele tem o conhecimento do preparo deste veneno,
que ele depois põe uma estrutura misticista, mas ele põe num sítio que você vai tocar. Portanto, há pessoas até que... classifica isto como celulite bacteriana infecciosa. Exatamente. Há pessoas até que chamam de mina tradicional. Mina tradicional. Então, se nós formos para a questão da guerra, o que é uma mina? Como é que a mina funciona? Você vai acionar a mina, ela explode e corta a tua perna. Portanto, quando você for tocar onde ele colocou este preparo venenoso, tanto você contrai esta tal doença decorrente deste veneno. Portanto, se nós formos para a medicina convencional, também tem veneno. Portanto, só que a tala ela tem um pouco de misticismo, mas é um preparo prático, ela existe. Portanto, parece que essa doença predomina em África, mas há casos também de outras paragens do mundo e que, volto a dizer, classificam como celulite bacteriana infecciosa e o combate é por via de antibióticos em tempo oportuno. A pergunta que eu faço para os meus dois convidados é quais têm sido as reais saídas para a superação desta problemática? Sim, como ele é um veneno preparado, quem prepara o veneno normalmente conhece o antídoto. Portanto, o que tem acontecido é que nem todo mundo detém o conhecimento do preparo do tal veneno para tal. Então, quando a pessoa tem este problema, recorre a esses tais charlatões, quer dizer, que vai cortar, vai dizer que para curar a tala tem que cortar, tem que trazer um cabrito, tem que dar 300 mil. Não, você tem que ter a sorte de calhar com alguém que conhece o antídoto para aquele tipo de veneno, porque também há vários tipos de preparo. Conhece o antídoto? Nós temos mais de 5 pessoas nesse momento, estão a curar o tala, mas eles não metem. E agora é por isso que queremos discutir isso numa das conferências. Para trazer a solução. Para trazer a solução, porque o sofrimento da população é demais. Bom, há uma matéria que nós temos, veio diretamente da província da Huila. A província da Huila é uma das que muito tem trago também histórias de tala e outras várias questões ligadas ao espiritismo. Tivemos uma peça, a semana passada, de uma senhora que foi espancada, foi brutalmente espancada, por esta ter dado uma crise. Deu uma crise no mercado onde ela vendia e alguém surgiu e alegou que ela se estava a transformar numa serpente, numa cobra, numa jiboia. E a população partiu por cima da mesma. Graças à intervenção da polícia, a senhora não morreu. Vamos ver um trecho da reportagem. Afinal, é ou não é verdade? Ouvi, me disseram que tem uma senhora que virou jiboia. Eu não estava presente, não a filmo, mas acho que estavam, a filmam. Mercado do Mutundo, município do Lubango. A venda de produtos e bens é feita na normalidade. 12 horas, marcava o relógio e começava a circular no seio dos vendedores uma informação. Houve um grande tumulto cá no mercado do Mutundo. Pessoas a correrem em todo lado, até houve pessoas que feriram-se naquela corrida, algumas caíram, mas pisaram em cima das outras por causa de um tumulto de uma senhora que supostamente virou cobra. A mulher que está a ser falada é esta senhora, vendedora do mesmo mercado, que sem uma certeza poderia ser morta pela população, graças à intervenção da Polícia Nacional. E para manter a integridade física desta cidadã, a polícia retirou a cidadã do local porque estava envolvida de outros cidadãos, se calhar pessoas que podiam partir para a violência. A falsa informação rapidamente espalhou-se em toda a extensão da capital da província da Huila. Por isso, os nossos caminhos... Bom, é um trecho da matéria. Papá Kitoko, a curiosidade é, factos como esses realmente podem existir? Dentro da experiência que tem como um homem que já trabalhou muito com tratamentos tradicionais. Eu digo que pronto, isso em primeiro lugar não está dentro da nossa classe. Primeiro é afastamento mesmo dessas práticas. E se vamos disso, quando se diz um terapeuta tradicional, uma medicina tradicional, então estamos indo mesmo naquela medicina convencional, estamos a olhar um médico, estamos a olhar um enfermeiro, estamos a olhar um farmacêutico, sociólogo, psicólogo, então dentro da classe. Quando estamos a ver as coisas desse, eu quero dizer, não vamos encostar até na cultura. Aquilo se busca agora uns investigadores para investigar e dar uma pureza de uma resposta. E se vamos rápido, isso é pura mentira. Porque nós temos que ir na realidade, na transformação próprios. O momento
Angola viveu um momento que os mágicos ainda entraram, não apresentavam o recreio nas crianças ou nas pessoas, só que eles agora surgiram também como médico tradicional. E então vieram quase a sujar a medicina tradicional. Okay. Atacamos esses mágicos e hoje outros já morreram. Está aí a Ulu, a Alamaj, os outros não vivem mais. E então, nós vivamos dessa maneira, de ouvir disso, eu mesmo digo que é puro mentira. Isso... Porque nós podíamos ver que a senhora se transformou e a ver como é que ele se recuperou mais para voltar em corpo. Então dizemos mesmo, é mentira também alguém a ver que alguém caiu do céu porque é feiticeiro. Então nós temos que identificar bem os casos e nós temos que ver bem o que podemos fazer para a sociedade. Isso é um mito, isso é uma mentira. É mentira. Dr. Sassano. O feitiço, ele tem sempre um pouco do medo, né? Ele dá sempre um pouco do medo das pessoas, até nós às vezes ríamos, dizer que você veja que o feitiço nunca alguém vai dizer, olha, eu vi, diz-se que, ninguém nunca viu. E a pessoa tem dificuldade em conseguir as provas porque se eu for duvidar do feiticeiro, ele diz, queres ver então pelo medo do conhecimento supersticioso que as pessoas têm, então é melhor deixar isso. Mas nós também não devemos descurar que existe a numerologia e o ocultismo. São ciências que lidam com a espiritualidade. Eles adentram aquilo que é o mundo espiritual. Mas se nós temos esse conhecimento de lidar com o espiritual, devemos compreender que deve ser sempre para o bem e nunca para o mal. Agora, estas práticas de transformar-se em jacaré, cobra, serpente, um outro ente qualquer, viajar em latas de sardinha, eu até tenho dito, como é possível um indivíduo tem capacidade de viajar numa lata de sardinha, então devia trazer essa ciência para a sociedade, quer dizer, assim não seria mais necessário os vistos. Hoje íamos viajar todos numa lata de sardinha. TV se pode ver o WIG, né? Estamos a ouvir que o WIG tem mais pastores que vieram do Congo Democrático, estão a voar, estão a chegar em limites. Eu queria viajar para o WIG em breve, para ver esses pastores estão aonde. E na minha presença eu quero que esses pastores para voar. E se não voam, nós temos que acabar com isso. Por quê? Angola não pode ser sempre um país que as pessoas estrangeiras vieram para explorar. Nós não vamos admitir isso. Porque no Facebook, nas redes sociais, está aí os pastores, até a pessoa de Luanda, saíram para ir lá porque querem voar. Que isso? Então, nós temos que começar a cortar isso. O governador tem que ver isso, tomar a medida, o homem da cultura. Mas para viajar para o Dubai, você precisa de um visto e ir pela Emirates. Portanto, se você tem conhecimento de viajar na vassoura, então vá de vassoura, é mais fácil. Portanto, há coisas também que nós devemos pensar um pouco antes de acreditar, mas que existe a numerologia, o ocultismo, isto existe, pessoas que manipulam a ciência do espiritual. Bom, voltando à questão da cura com base às raízes, eu questionava sobre a venda de determinados produtos que provocam a tal dita tala, mas o que eu quero saber agora, do Papai Kitoko, é a venda de raízes mesmo, que as pessoas dizem até que vão auxiliar para determinadas doenças, só que o que notamos é de forma descontrolada. Uma senhora qualquer com uma banheira, onde está o famoso londo e outros vários elementos, e simplesmente dizer, olha, isso é um afrodisíaco, se você comer isso vai ganhar potência sexual, vai curar a dor de estômago. E a questão, o grande problema, pode até a planta ser para aquele fim, mas é a questão da dosagem. Exatamente. Como é que vamos ter controle disso? Nós, nesse momento, temos o projeto agora para vir apoiar o nosso executivo. Em breve teremos o programa de plantas medicinais e teremos também conduzir, como foi aprovado, a política da medicina tradicional e prática complementares. Então teremos a política própria de plantas medicinais. Tem que haver a política de plantas medicinais e tem que haver o programa de plantas medicinais. E nós estamos a entrar nos mercados, temos 8 mercados aqui em Luanda, e nós estamos a entrar nos mercados para ver que conseguimos organizar esses mercados. Todo aquele desordem que está dentro dos Kwanza vai acabar, porque nós temos que constituir umas bancadas de betão com os armários e contar o número dos produtos que ele tem que colocar lá para que o doente ganhe qualquer coisa e ele próprio, o vendedor,
tem que ter o número de ordem. O número de ordem vai facilitar nesse momento a identificação e quando o doente quer regressar já sabe que o número é tal. Mesmo nós, terapeutas, não sou farmacêutico, quando alguém vai lá como nessa hervenária vendedores, então haverá uma facilidade desse intercâmbio. Nós já giramos também na Viana, onde que tem muito fluxo daquelas mamãs que vem do Quimbele, que vem do Santos a Pombo, e vemos a detectar uns factos muito sérios. Então, em breve, daqui a 2 anos, a venda dentro desses que estão deambulando aí vai acabar, porque nós teremos oficinas. Essas oficinas não quer dizer, vem com teus produtos, vamos pesar e logo, logo nós vamos pagar. Porque nesse momento, nós organizamos já um fundo dos terapeutas. E esse fundo vai ajudando muito. Esse fundo vamos ter umas áreas do comércio, área das indústrias. Então, pensamos que a grande crítica que temos é aceitável essa crítica. E nós também, quando estamos com as faculdades de ciências, mas outros investigadores, lutamos naquilo é sobre a dosagem. O que quer dizer, mergulhamos nela por uma intoxicação muito séria e nós temos que tornar a recuar para a desintoxicação. É por isso a consideração farmacêuticas, a consideração da química e biologias tem que estar próximo de nós para o melhoramento da quantidade que podemos dar. Quer dizer, com um dos laboratórios, valeu a pena que o governo investe nesse. Porque a falta de laboratórios, então vamos continuando a dar empiricamente os medicamentos. Em termos de recuperação de pacientes, tem muita experiência nisso? Eu ouço sobre si desde Eu penso que com o número que temos, hoje se falamos que o quimbiolongo que você falou, londo que chamam aqui em Quimbundo, se você mistura com alho, penso que a quem tem o problema de impotência sexual, ele vai indo bem. Não é aquilo que estamos a ouvir. Porque se vamos hoje com londo, o alho próprios, eu vou ferver e dar pelo meu paciente que tem a falha, a falha sexual, esterilidade como masculino, penso que não vale a pena ir se introduzir outros medicamentos que estamos a ver aí. O londo ferve com alho, meio copo de manhã, meio copo à tarde, ali está resolvido o problema. E hoje agora, o grande problema é ver se o paciente é hipertenso. Exatamente. E ver também se esse paciente é diabético. E então nós temos que ver agora a verificação a caso da concentração sanguínea. Por quê? Dar e colocar a publicidade. Nós agora estamos a negar agora, instruir pela comunidade igual o pau de cabinda. O pau de cabinda, você vai tomar o pau de cabinda é no tempo de frio. Esse tempo de calor, você que está em Luanda, vai pegar pau de cabinda, penso que vai desmaiar numa pensão ou vai desmaiar num hotel. Então, o pau de cabinda não é para utilizar nesse tempo aqui que nós estamos a levar, a causa do calor. Mas ele é utilizado no tempo do frio e ver também a dosagem. Tem que ser com recomendação. Tem que ser com recomendações. Com recomendação. E nós se ver, pau de cabinda, você utilizou, tomou pau de cabinda ou mastigou, pega uma cerveja ou whisky que você está a se dar, penso que vai reagir um pouco naquele momento com uma ejaculação de 2 vezes ou 3. Mas, depois de 3 dias, torna na mesma e torna o pior, porque ele te traz o calor dentro dos intestinos. E ali não há respiração. Quando tem os brônquios ou qualquer problema que tem pulmonar, então ali te provoca as infecções. Porque o sangue agora vai com lentidade a circulação. O paciente já você arranja o problema, é por isso vai começar a sentir aquelas fraquezas, o aborrecimento, ele te traz angústia. Bom, Dr. Sassando, já em nota conclusiva. Primeiro, aconselhar os nossos telespectadores a não enveredarem pela automedicação. Agora vão tomar já meio copo de manhã, meio é copo melhor à que tarde. não façam. Se É quiserem, melhor, foi um exemplo que o papai Kitoko passou. Então, eles nos preguram primeiro e nós vamos estar face a face para dar. Exatamente. O aconselhável é que o Estado crie políticas de integração. Né? Quer dizer, vamos levar a medicina natural para o grande hospital. Né? Tem lá o médico naturopata, tem o médico convencional. Quem acha que a sua crença no melhoramento está na medicina natural, vá para o médico da medicina natural. Quem acha que está... Exatamente, ou pode fazer o tratamento duplo, desde que haja uma verificação, como dizia bem o papai Kitoko. Quer dizer, o indivíduo, às vezes, na comunidade,
ele toma o medicamento e o calcanhar daqueles tem sido mesmo a dosagem. Quer dizer, mesmo aquelas mamás que faziam referência bem do mercado, elas não têm o conhecimento científico para dosear a medicação, dão de qualquer maneira. Então, é preciso integrar as duas medicinas e, juntos, caminhar para um sistema que seja um sistema que responda às necessidades da nossa população. E o grande problema é ver também, pronto, o sabor do medicamento, desse produto. O sabor é muito importante. Porque quando um terapeuta ou naturopata dá um medicamento quando o sabor é amargo, então é com muito cuidado para dar ao paciente. Mas, pronto, há outros sabores que alguém pode tomar um meio copo e não há danos. Não há danos, ainda é uma cura muito rápida. E mesmo no laboratório eu penso que existem plantas que têm um sabor doce, se quisermos chamar assim o nome. Quer dizer, você pode fazer uma mistura sempre com conhecimento. Portanto, aqui o método é que vai ditar a qualidade ou não do serviço e nunca enveredarmos para o empirismo, automedicação, porque às vezes o medicamento que você está a tomar, o problema de impotência sexual, que hoje está muito na moda na sociedade, às vezes é decorrente de uma má alimentação. Portanto, você vai pôr uma planta que vai prejudicar a intoxicação que está no teu corpo. Portanto, vá mesmo ao médico, vá ver a causa e depois faça o tratamento. Bom, e ao exemplo, quando estamos a falar de plantas, já outros querem tirar a barriga, tomam aquilo que eles não podem, vão aos quantos, há momentos que querem engordar. Isso tudo vai lhes dar uns danos que não podem. E eu penso que o limão próprio, você ferver o limão, água morna, colocar um bocado de sal, penso que em 3 dias você vai vendo que a barriga foi embora. Por quê? São os gases, a concentração intestinais e pior, o intestino grande, que é o intestino grosso, não tem o seu funcionamento real. Então tem que se verificar isso. Agora, como é que vamos fazer? Não posso comer feijão, não posso comer as coisas mais pesadas, tem que comer umas coisas com mais alívio e ali vai se sentir bem. Só que os nossos pacientes querem recorrer rápido, como viu a Madalena, que estava grande, emagreceu, então ele quer recorrer daquilo. Soluções rápidas. É um problema muito sério. Estimados, muito obrigado pela presença. Contamos convosco em outras ocasiões. E só mesmo para concluir, é que às vezes nós queremos levar sempre o lado negativo à medicina natural. Essas senhoras que vendem esses medicamentos na praça, não devemos esquecer que também existem cidadãos que vendem fármacos da medicina convencional nas ruas, nos mercados. Tanto estes que vendem os produtos naturais como aqueles que vendem os produtos convencionais devem ser retirados da rua. Portanto, não vamos só olhar para a medicina convencional, mas para todo o conjunto e assim caminhamos para uma sociedade mais positiva. Muito obrigado mais uma vez, caro telespectador. Colocamos o ponto final desta conversa e também do programa Primeira Página. Bom, já conversamos o suficiente, já sabe. Se tiver algum problema e queira recorrer à medicina tradicional, tem de ser com a orientação de um especialista, para evitar casos de intoxicação ou mesmo aqueles outros que terminam em morte. Há registros de cidadãos que tomaram algum tipo de medicamento tradicional e acabaram por perder a vida, tudo porque ou não foi o adequado ou a dosagem foi elevada. Bom, fique muito bem. Eu sou Afonso Paulo Casagrande. Nós estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal. Bom dia!